É hoje. Eu já passei de novo. Mas o que a gente quer dizer energeticamente é que nós vamos passar e receber na porta, que é um portal, que os espíritos realmente colocaram energia ali para todos os fiéis, tá? Não é uma porta, é uma porta, continua sendo uma porta material, mas assim, quando você passa ali, existe uma energia e você vai arrancar tudo aquilo de miasma que não te pertence mais. Com a energia de São Pedro, que foi, que a Joana falou, a sustentação. São Pedro renasceu como apóstolo, hoje é a rocha da igreja, tá os seus restos mortais atraindo fiéis do mundo inteiro, mas ele foi o cara que reencarnou para hospedar Jesus, para dar de comida para Jesus, para dar abrigo para Jesus, para deixar que a casa dele pudesse chegar todo mundo para fazer as reuniões de Jesus. Ele foi o cara que organizava quando Jesus ia para as cidades e a multidão colava em Jesus querendo pegar. Ele era o cara que falava: não, não, tá assistindo The Chosen? Ele tinha essa função junto com outros apóstolos. Ele tinha que organizar as coisas. Então, assim, é um espírito que reencarnou ao lado de Jesus por um motivo grande. De pescador, virou pescador de almas, grande médium, fez várias curas, mas ele, em toda a obra de caridade, gente, e Jesus fez a maior delas, que perpetua até hoje, foi o cara que deu suporte, que facilitou a missão do Cristo em Cafarnaum e não só. Então, assim, eu que caminho pelo mundo, obviamente não me comparando, né? Mas quantas vezes eu tive facilitadores da minha missão para poder fazer? Porque sozinha eu não chego em lugar nenhum. Eu posso chegar em um lugar, mas eu vou ter dificuldade. Então, quantas vezes eu fui recebida? Quantas pessoas facilitam esse caminhar da luz que a gente acredita, da cura espiritual? Então, todo mundo que tem missão, ou que faz uma tarefa espiritual, ou que gerencia uma casa espírita, uma casa de umbanda, que vai fazer um livro, que vai abrir alguma coisa que é em prol da caridade, precisa de suporte. Precisa de alguém encarnado que dê esse suporte. E Pedro foi esse. Então, assim, muito incrível São Pedro que fez a sua missão nas coisas mais simples. Que é abrir a porta para Jesus e falar: tá aqui, seu. E eu fui na casa de São Pedro em Cafarnaum, hein? Quem vai para Israel, um dia com a Essential Way Travel, vai de novo para Cafarnaum, vê a casa de Pedro, que era pequena, e ainda morava a sogra, a mulher, gente. Grande coração de São Pedro, grande humano, ficava nervoso, perguntava tudo que é coisa para Jesus. Tipo, queria, na sua ansiedade, ser melhor, mas às vezes não conseguia. Ele foi humano, mas ele foi coração. E ele foi aquele que sentiu, por isso que ele viu a transfiguração. E a mediunidade, e é o cara que acreditou, que largou tudo, largou a mulher, largou o barco, largou a profissão e seguiu aquilo que ele sentia aqui, ó. Que era a luz de Jesus, que o fez pescador de almas, até hoje. Então vamos pescar com São Pedro? Vamos agradecer ele por tudo que ele faz pela gente, e não é só São Pedro do tempo, né, gente? E sim, um São Pedro que deu suporte e que nos ensina até hoje, e hoje é rocha dessa igreja, que é a Igreja Católica, mas que é aquele que é o exemplo de sustentação da fé. Ele, que é a rocha? Ele é a base, ela é a sustentação de uma fé que todos nós temos. Mesmo se você for candomblessista, umbandista, espírita, um budista. Se você tem São Pedro como exemplo, você vai ver que ele sustentou essa fé como uma rocha. E por isso que a energia se mantém até hoje. No catolicismo, cristianismo e para todos vocês que querem beber dessa fonte e dessa energia com uma falange gigante de São Pedro, o apóstolo.